nosso último vídeo vocês viram, né? As duas quase que saem no tapa. Isso é democracia. Questão, né? Isso é democracia. Disciplina e disciplina. Vocês viram que as duas são disciplinadas, né? Somos, né? São ideias muito parecidas, né? Eu tenho muito receio de que as pessoas valorizem mais a questão da disciplina enquanto silêncio, sabe? Silêncio, onde o corpo da pessoa é domesticado, né? Essa foi uma das grandes, né? Foram muitas brigas na escola, no bairrão. Por quê? Porque eu sempre fui contrária àquela maneira de sentar. Eu já falei isso para vocês e vou insistir. Sentar um atrás do outro, né? A domesticação do corpo, né? Onde as pessoas enxergam a cabeça do outro, né? Se o aluno pintou o cabelo naquela semana, acabou a participação dele como professor. Por quê? Se ele está em círculo, todo o assunto é trabalhado, né? Porque, na verdade, essa é a questão. É na sala de aula onde a mágica acontece, como você falou, a importância do conhecimento. Agora, como esse conhecimento é trabalhado, é tratado, essa é a grande questão. Então, a questão que eu penso também é a questão do conhecimento histórico, não é? Que quando você coloca e mantém um aluno sentado atrás do outro, enfileirado, existe uma história para que esses alunos fossem colocados dessa forma. Isso. Eu nunca esqueço que a Thelma Vaz dizia para a gente, em nossos cursos, lá na década de 80, que as teorias, elas geram práticas. E as pessoas começam a usar essas práticas, mas esquecem a teoria. E aí o que acontece? Fica a prática pela prática. Então, por que um aluno senta atrás do outro? Por que um aluno senta atrás do outro, Cid? Porque o professor antigamente, né, na verdade, ele não admitia que o aluno participasse. O professor era o dono total do conhecimento, né? E também não aceitava nenhuma pergunta, como até hoje. Isso é difícil para o professor. E a questão... O professor pensa, um segundo, por favor, o professor pensa que ele está sendo questionado, e não é. O aluno precisa participar, ele quer participar. E aí eu volto naquela minha questão da escola laica. Por da onde que aparece esses meninos sentados um na frente do outro? Onde você vê esse modelo? Como que as pessoas se sentam nas igrejas? Como os soldados sentam-se nos quartéis? Exatamente. E aí? Então nós temos uma história. A nossa escola, ela não nasceu, não aconteceu, olha, agora nós vamos ter uma educação pública e nós vamos construir uma escola pública. Não foi assim. E você, como uma professora de história, tem que contar para a gente como que se deu esse processo da criação da escola, do ambiente escolar. A gente precisa relembrar um pouco disso para que nós possamos pensar em outras maneiras de organização, como você diz, da geografia da sala de aula, né? Eu sou professor de geografia e uma das coisas que mais me encantou na questão da sala de aula é como você descobre se o professor é autoritário ou ele é democrático pela geografia da sala de aula. Por quê? É o espaço da sala de aula que está sendo trabalhado. A geografia é o estudo do espaço, né? No caso, não é só da terra, é o espaço da sala de aula. E esse espaço é fundamental. Que até na escola, quando você entra pela primeira vez numa escola, você percebe se aquela escola é democrática ou se aquela escola é autoritária. Pelo caminhar dos alunos dentro da sala. Se aquela escola é silenciosa, você sabe, silenciosa demais, não existe escola que seja silenciosa demais
se ela for democrática. Porque democracia pressupõe participação popular. E o aluno, quando ele está tranquilo nesse ambiente, sala de aula, uma relação democrática e dialógica com o professor, ele participa e aí não tem punição. Muito difícil você ter confusão na sala de aula. Porque o aluno me desrespeitou. Não, ele fez pergunta, ele participou. Então o professor disse, não, minha sala é assim mesmo, ela é participativa. É esse tipo de sala de aula que eu sonho. E que, com todo amor, eu trabalhei. Eu fiz esse trabalho na sala de aula. O que eu escuto de reunião de professores? Vamos mapear a sala de aula. Fiquei feliz. Vamos mapear a sala de aula. Eu achei que ia ser um trabalho fantástico. Olha, o Zezinho, ele é insuportável. Então vamos colocá-lo sentado aqui, bem na frente do professor. Todo mundo vai ter o mapa da sala. Se ele resolver sentar em algum outro lugar, a gente já tem o mapa da sala. Isso entendeu? Existe? Pois é, ainda existe. É isso que as pessoas pensam quando você fala no mapeamento de sala de aula, é colocar o aluno em locais isolados para que ele não possa ter um diálogo com os outros, ou para que ele não cause nenhum constrangimento ao trabalho do professor. E aí? Muito parecido com a questão da África, né? Ou seja, fronteiras que foram colocadas para separar os países e os povos africanos. E olha o que deu. Várias guerras dentro da África. Essa comparação, embora seja muito ampla, mas dá para a gente ver bem que uma das coisas que os europeus fizeram na época, no século XIX ainda, para dominar a África, foi dividir os espaços, as fronteiras, e colocar tribos inimigas juntas. Então, o que aconteceu ao longo do tempo, quando esses países começaram a se tornar independentes? Essas tribos começaram a se guerrear entre si. E a África virou uma explosão. E agora, um empobrecimento total. Eu sempre digo que essa questão dos povos do terceiro mundo estarem indo para a Europa, é como se a Europa estivesse pagando preço, sabe? Por tudo aquilo que eles fizeram no século XIX. Atrapalharam a vida de todo aquele pessoal, né? Da África e da Ásia. Então, eles que não venham reclamar pelo excesso populacional que está acontecendo lá. É uma dívida que a Europa tem. Essa é a verdade. Vocês já viram, né, Desculpe, gente? fale de Esse assunto aqui, nosso assunto é por falar em educação. E educação é isso. É pensar no micro e no macro. Quando o professor consegue fazer esse trabalho, ele consegue levar o seu aluno a refletir sobre. E é isso que nos faz crescer. O nosso conhecimento tem que ser assim, nós temos que ir no macro, voltar, e isso requer o quê? Leitura. Pesquisa. Exatamente. Professor é um pesquisador, gente. Há 30 anos atrás, nós reclamávamos bastante do preço dos livros, que continua alto, mas hoje nós temos a opção Nós temos o Google. Oi? Pesquisa no Google. Hoje nós temos, não é? Biblioteca tecnologia está aí, a tecnologia está aí para ser usada. Não é? E o professor impede o aluno de usar o celular. Olha nós aqui, usando tecnologia para falar com vocês, porque a nossa forma que nós estamos pensando que refletir. Como que nós podemos colaborar com o processo educacional do Brasil? Isso. Né? Que nós somos igual aquele passarinho, não é? Não importa que eu só possa levar uma gotinha de água no meu vinho, mas eu não vou deixar de fazer a minha parte. Outra coisa que a gente estava falando, que você estava falando, e que eu achei importantíssimo, é que quando eu entrei, em 1988, né, a Constituição Cidadã
estava sendo promulgada, era uma festa a Constituição. Claro que não foi a Constituição total dos nossos sonhos, mas foi uma Constituição democrática, né? Onde as pessoas tinham acabado de sair de um período militar horroroso, de perseguições políticas, contrárias à democracia. Ditadura é contrária à democracia. Então, o que começou a acontecer nesse tempo todo, né? As pessoas começaram a participar, né? Começaram a não ter medo mais de expor suas opiniões, que é o que a escola começou a fazer. Algumas escolas abriram. Agora, nos dias de hoje, como disse Rose, eu não falei bonito como disse Rose, a Constituição brasileira ela está sendo lesada. Ele é um perigo. Ocorre o risco de ser lesada, retalhada. Né? Retalhada. Então, tanta emenda, que de repente nós estamos sendo emendados. Meninos, meninas, e por falar em educação, deixamos aqui o nosso beijo grande. Nosso grande beijo, mas logo a gente está de volta.